João, capítulo 14, versículo de número 1. Então, João 14, versículo 1. E assim diz a palavra do Senhor: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Vamos orar? Bondoso Deus, graças te damos por tua palavra, que é viva e eficaz. Ministra ao nosso coração, pois sem ti nada podemos fazer, Senhor. É assim que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Não se turbe o vosso coração. Meus amados, nesses momentos de pandemia, nós vivemos com o coração turbado de forma generalizada. Essa pandemia é um grande alto-falante de Deus, é um grande aviso dos céus de alerta a cada um de nós. E esse alerta foi emitido a ricos, a pobres, aqueles que estão nos grandes centros econômicos ou aqueles que estão nos lugares mais remotos da sociedade. E aí nós convivemos com a plena sensação de que todos nós, indistintamente, seja doutores, analfabetos, ricos ou pobres, letrados ou iletrados, nós estamos passando por um momento de perturbação, de ansiedade, de medo. E o Senhor, claro que num contexto distinto, mas já estava preocupado, amados irmãos, com as nossas preocupações. Deus se preocupa com as nossas preocupações. É claro que a preocupação que eu falo aqui, de Deus, é numa linguagem que a teologia vai chamar uma linguagem antropopática, ou seja, é atribuir sentimentos humanos a Deus para que a gente possa entender um pouquinho do Senhor. Quando eu falo preocupação de Deus, eu quero dizer que ele é um Deus imanente, que ele é um Deus que se envolve. E por conta disso, ele nunca passou desapercebido aos dramas humanos. Você vai ver ele consolando os que choram, você vai ver ele chorando com os que estavam em prantos também, em várias ocasiões, seja no coletivo ou seja no particular. Ele chora diante do túmulo de Lázaro, mas ele chora também diante de Jerusalém e exclama: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Quantas vezes eu vos quis ajuntar como a galinha ajunta os pintinhos e vocês não quiseram. Então Jesus chega aqui, amados irmãos, e traz uma palavra de conforto para aqueles que estavam desconfortáveis, uma palavra de ânimo para os desanimados, e ele diz assim: não se turbe o vosso coração. Por que Jesus fala sobre isso? Amados, em primeiro lugar, Jesus fala sobre isso porque esse mundo é um mundo de aperreio. O mundo que nós vivemos é um mundo de agonias, é um mundo de pranto, é um mundo de lágrimas. Esse mundo pós-Adão, esse mundo pós-queda, é um mundo que traz agonias. É interessante essa verdade, e que essas agonias, amados irmãos, refletem muitas vezes uma incredulidade do nosso coração, uma perversão da nossa alma que reflete em nós ou no outro. É interessante que hoje, meu filho Jonathan estava querendo assistir Batman contra Superman. E aí eu sentei, fui assistir uma parte do Batman contra o Superman, e tem uma fala do Superman que me chamou muita atenção. Parecia um teólogo falando. E aí o Superman diz assim: nesse mundo não tem como ser bom. E aí eu me lembrei rapidamente, como um bom teólogo reformado, sobre a doutrina da depravação total. De fato, o Superman falou como um grande teólogo quando ele disse que nesse mundo não tem como ser bom. E pelo fato disso, amados irmãos, também nós vivemos num mundo em aperreio, onde o próprio Senhor degustou dessas agonias na alma. A Escritura diz que Cristo
ele se angustiou em sua morte. Você vai ver isso, capítulo 12, versículo 27. Cristo se agoniou com a sua morte e com a sua traição. Capítulo 13, versículo 21. Ou seja, enquanto nós estivermos nessa vida, menos ou mais espirituais que possamos ser, nós sempre teremos momentos de aperreio. E por isso Jesus diz assim, não se turbe o vosso coração, porque essa é uma realidade presente. Aquele momento, esse dia aqui, amados irmãos, é a quinta-feira da paixão. Aqui é a quinta-feira do Getsêmani. Aqui é a quinta-feira do suor de sangue. A quinta-feira da traição de Judas, da negação de Pedro, da prisão de Cristo. Os discípulos estavam totalmente aperreados e eles tinham razões para isso. Eles estavam tristes, porque Cristo já vinha anunciando, dia após dia, que a sua partida estava chegando. Eles estavam tristes, porque eles estavam à beira de perder não só o mestre, não só uma companhia de um amigo, mas aquela presença divinal já estava anunciando o tempo de sua partida. Eles estavam tristes porque estavam envergonhados, dado o seu egoísmo, dada ao seu narcisismo, onde mesmo no colégio apostólico, eles querem dar uma ajeitadazinha e dizendo assim, Senhor, permite com que eu e meu irmão venhamos sentar um do lado e um do outro. Eles estão envergonhados e eles estão aperreados na alma, porque eles estão perplexos, porque o traidor não vem dos gentios, porque o traidor não vem do sinédrio, o traidor não vem dos fariseus, o traidor vem entre eles. E Jesus já havia anunciado que um deles iria traí-lo. Eles estão aperreados porque eles estão com uma fé vacilante, eles estão com uma fé, será que é, será que não é? Eu creio, mas me ajuda na minha crença. Eles estão aperreados porque esse mundo é um mundo de aperreio. E aí eu quero fazer uma pergunta retórica a você. Você está aperreado? Você está nervoso? Você está citando Drummond de Andrade e agora José? Os discípulos não eram diferentes. Os discípulos estão com o seu coração agoniado. E eu quero convidar você a deixar sua Bíblia aberta lá em João capítulo 14. E a segunda lição que esse texto nos dá, amados irmãos, é que as angústias da alma são tão danosas quanto as doenças do corpo. A segunda lição desse texto é que as angústias, os aperreios do coração são tão danosos quanto o aperreio do corpo. E quando eu falo coração aqui, eu quero falar de alma. Eu quero falar de imaterial. Nós vivemos numa sociedade que, muito embora esteja muito preocupada com o corpo, com academias lotadas, com um comércio pujante de anabolizantes, com uma sociedade cada vez mais plástica, cada vez mais cirúrgica, nós vivemos numa sociedade que cuida do corpo e que se esquece da alma. Dr. Augusto Cury, na Universidade de Michigan, ele disse que 1 a cada 2 pessoas vão desenvolver problemas psiquiátricos. Ele disse que 1,4 bilhões de pessoas chegarão ao último estágio da depressão. Meus amados, nós vivemos numa sociedade turbada, agoniada, e esse transtorno que nós estamos passando, essa pandemia, serve como um grande gatilho de desvendar e externar os nossos terrores mais íntimos e mais da alma que a gente pode perceber. O Brasil é um dos maiores países com transtorno de ansiedade no mundo. E talvez, amados irmãos, nessa pandemia, muitas pessoas estão ansiosas, muitas pessoas não estão conseguindo dormir, muitas pessoas
estão com uma alimentação irregular, ou comendo demais, ou comendo de menos. Muitas pessoas estão com problema de insônia, não somente não dormir, mas não dormir com qualidade. Essa mensagem de Cristo, não se turbe o vosso coração, é uma mensagem extremamente contemporânea, uma mensagem extremamente atual, porque o Senhor Jesus, ele olha não só para as nossas vestes, para a nossa indumentária, mas ele é aquele que tem a capacidade de olhar para o nosso coração e perceber as agonias do mesmo. Mas como não ficar turbado no desemprego? Como não ficar ansioso nos sonhos que estão indo embora? Como não ficar ansioso sobre a constante sensação de que nós poderemos ser o próximo a ter algum problema respiratório? Como não ficar ansioso quando nós só vemos as autoridades postergando o isolamento social, mas que não dão nenhum cronograma, não dão nenhuma expectativa, não dão nenhuma agenda de um processo, de uma reorganização social e econômica? Como não ficar ansioso num contexto como esse? O Senhor Jesus nos ensina. E aqui a gente se depara com a terceira lição desse texto. Coloque sua confiança em Cristo, apesar das circunstâncias. A única forma, amados irmãos, de superarmos toda essa crise econômica, toda essa crise educacional, toda essa crise de saúde pública, toda essa crise política, que estão emaranhadas numa coisa só, muitas vezes. A única forma é colocar nossa confiança em Cristo, apesar das circunstâncias. Olha qual é a perspectiva de saída que Cristo dá. Não se turbe o vosso coração. Ponto e vírgula. O que é que você faz? Você espera? Não, não é isso que o Senhor está dizendo. O Senhor não está dizendo assim, fique em casa. Entenda o que é que eu quero dizer, por favor. A nossa saída não está em ficar em casa ou sair de casa. A saída que Cristo nos oferece de saúde mental, de espiritualidade vivificada, é uma: crede em Deus, crede também em mim. A única forma de termos um coração minimizado de agonia, de perturbação, de taquicardia, de sudorese nas mãos, de dores musculares, é a fé. Só que não é fé na fé, não é fé na minha fé, não é fé no governo, não é fé em estruturas econômicas, é fé em Deus. Amados irmãos, a política não pode dar nenhuma benesse ao reino de Deus. Lembre-se que Jesus Cristo disse: o meu reino não é deste mundo, daqui eu não sou. Se o reino de Cristo não é desse mundo, o reino dos súditos não pode ser diferente. O nosso reino deve estar sendo vislumbrado, ansiado também no céu. E o que é que significa confiar em Cristo? Significa, amados irmãos, que nós precisamos corrigir de algumas distorções quanto à fé. A fé que Cristo nos propõe como instrumento de saúde espiritual não é uma fé intelectual. Não é fé um conjunto de crenças, um credo, uma confissão de fé. Muito embora isso seja importante, seja útil, tem o seu valor. Cristo não está nos dizendo que nós precisamos ter uma fé somente cognitiva, na perspectiva de um objeto de fé, um conceito intelectual teológico. Não, esse tipo de fé não nos livra dos tumultos da alma. Você pode ter uma boa teologia e ainda assim ser ansioso. Você pode ter uma boa escatologia, uma boa doutrina e ainda assim não conseguir absorvê-la no seu coração. A teologia reformada falava de uma teologia experiencial. E o que é uma teologia experiencial?
é uma teologia que eu falo de fé e vivo, que eu consigo dizer o que é oração e oro. É uma teologia que fala sobre a importância da pregação, dos sacramentos e participo dele com o coração devotado. É essa fé que o Senhor está nos ensinando aqui. Não é uma fé intelectual, não é uma fé emocional ou mística. Você não vai vencer essa pandemia com alguns trabalhos espirituais, com um banho de pipoca, com uma planta comigo ninguém pode. Você não vai vencer fazendo cerimônias ocultistas. Não é essa fé que o Senhor está falando aqui. Não é uma fé mística. É uma fé que tem o seu elemento objetivo, um conjunto de doutrinas, mas é uma fé que consegue tirar essa doutrina dos livros e colocar no coração. Essa fé. O que Jesus está querendo dizer é: crede em Deus, crede também em mim. Assim como vocês creem em Deus Pai, creiam também em mim. Lembre-se que nós estamos num ambiente aqui judeu. E o Senhor está dizendo assim: creiam em mim. Vocês podem estar tristes, mas continuem acreditando em mim. Eu estarei indo, mas continuem acreditando em mim. Eu serei morto, mas continuem crendo em mim. Vocês vão ficar sozinhos, vão ferir o pastor e as ovelhas vão se dispersar, mas continuem confiando em mim. Essas vozes precisam ecoar no nosso coração hoje, irmão. Algumas outras pessoas vão morrer, mas continuem confiando no Senhor. O desemprego pode chegar, mas continue confiando no Senhor. Quarta lição desse texto. E a quarta lição é que um coração aperreado necessita pensar no céu. Olhe para a pessoa que está do seu lado aí. Diga assim: pense mais no céu e menos na terra. Pense mais no vindouro e menos no presente. Pense mais no trono de Deus e menos no Palácio da Alvorada, menos na Casa Branca, menos em Pequim, menos no Kremlin. Pense menos na Organização Mundial de Saúde. Pense mais em Deus. Veja o que é que o texto diz. Na casa de meu pai há muitas moradas. A forma de consolo do Senhor para um coração aperreado é o céu. Quanto mais do céu tivermos no nosso coração, menos da terra nós vamos almejar. Quem sabe, amados, apesar de toda a crise, quem sabe você tem mais do que um dia pensou em ter. Quem sabe você pode cantar sem dificuldade alguma que as bênçãos do Senhor são ricas. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso o quanto Deus já fez. O conforto para a nossa angústia, amados irmãos, nasce de uma reflexão, nasce de uma confiança no céu. O conforto de nossas angústias está na crença do descanso eterno e não no bem-estar da terra. Creia nisso. O céu é o nosso destino. O céu é a nossa morada. Não tenha medo da morte. Não tenha medo de quebrar. Não tenha medo de trocar de carro para um carro inferior. Quem sabe você diz assim: pastor, o senhor está dizendo porque não é o senhor. Meus amados, eu prego para mim também. A Escritura sempre estará acima do pregador. E quando eu prego para você, eu suplico a misericórdia de Deus para mim também. Mas eu quero dizer a você que a morte não é o fim da vida. A morte não tem a última palavra. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: ó morte, aonde está a tua vitória? Para o crente, morrer não é uma tragédia, morrer é lucro.
Pense mais na perspectiva do céu. Morrer para o crente é deixar o corpo e habitar com Cristo. Morrer para o crente é estar ao lado com Cristo. Morrer para o crente, amados irmãos, não é pousar no cemitério, não é ir para o purgatório, é ir para o céu. O céu é um lugar de descanso. E se nós quisermos ter uma vida mais tranquila na terra, nós precisamos pensar mais no céu. O nosso problema é que a gente acha que a gente vai ter tranquilidade fazendo planos na terra. O Senhor diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Por isso não se aperrei, não. Mas, em quinto lugar, um coração aperreado, um coração turbado, necessita se consolar no encontro com Cristo. Olha o que é que diz o versículo 3. Quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Qual é a receita do coração aperreado? A receita do coração aperreado é dizer assim: você, eu, nós vamos nos encontrar com Cristo. Cristo voltará, irmão. Isso é uma certeza, não é uma possibilidade. Isso é um fato, não é uma especulação. Cristo vai voltar. Você mais antigo aí, já cantou aquela música, aquele corinho, vai abalar, vai abalar. Quando Jesus voltar, o mundo vai abalar. Os céus se abrindo. A trombeta vai ressoar. Ele descerá com seus santos anjos. A voz do arcanjo. Cristo voltará e reinará aqui, amados irmãos, com seu reinado pessoal, presente. A volta do Senhor é uma realidade. A volta do Senhor é algo visível. Todo olho verá, como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Assim será a vinda do Filho do Homem. O retorno de Cristo não é um retorno secreto, não é um retorno local. Todo olho há de contemplar. Os céticos, os ateus, os profanos e os piedosos, todos eles contemplarão o retorno de Cristo. E por conta disso eu devo encontrar consolo para não ter um coração turbado. Cristo voltará de forma gloriosa. Não mais na simplicidade de uma manjedoura. Não mais na rejeição dos belemitas. Não mais sendo ameaçado da sua integridade física pelos Herodes que porventura possa ter ainda em nosso meio. Ele virá como juiz, como Senhor, em poder e em grande glória. A volta do Senhor vai ser inesperada. A Escritura diz que ele virá num abrir e fechar de olhos, como um ladrão. Ninguém estará aguardando, ninguém pode fazer contas matemáticas ou teses teológicas para programar o retorno do Senhor, porque a sua vinda será inesperada, no sentido de iminente, a qualquer momento. É esse encontro que nós precisamos, amados irmãos, acreditar nesses momentos de pandemia. E eu penso que o Covid-19 tem sido um grande pregador nessa perspectiva de despertar o nosso coração para uma realidade de advertência que o Senhor Jesus nos dá. Portanto, meus amados, não se aperrei não. E a forma de você que está aperreado porque não está indo trabalhar, ou outros que estão aperreados porque estão indo trabalhar, creia em Deus. O que nos protege
não é a asepsia das mãos com álcool 70. O que nos protege não é o isolamento social em nossos lares, é Deus, irmãos. É Deus. Como é belo nós percebermos algumas notícias de pessoas na melhor idade, 80, 90 anos, saindo dos hospitais porque foram curados. É Deus. O guarda de Israel não dorme nem dormita. Então confie nisso e descanse nisso. Não se aperreie, não. Creia em Deus. Creia também em Jesus. Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu gostaria de fazer uma oração para que o Senhor estivesse nos guardando e Deus estivesse acalmando o nosso coração no nome de Jesus. Vamos orar? Bondoso Deus, graças te damos por tua misericórdia e por tua graça. Toma as nossas vidas em tuas mãos, Senhor. Toma aqueles que estão em agonia, aqueles que estão ansiosos, aperreados. Pai Santo, leva-nos a uma fé sólida, a uma fé experiencial, a uma fé, Senhor, que nos sustenta no dia mau. Ajuda-nos a pensar mais no céu e menos na terra. Ajuda-nos a juntar um tesouro no céu e menos na terra. Ajuda-nos a termos essa perspectiva celestial e menos, ó Deus, terrena. É assim que eu te peço, meu Pai. Corta o nosso coração. Jesus. Amém e amém.